Em Brasília, a última sessão da CPI do MST foi remarcada. A votação do relatório final da comissão seria realizada ontem, mas foi adiada para a próxima terça-feira. Os parlamentares fizeram um pedido de vistas para análise do documento. Alguns deputados alegam que o relatório está incompleto. O relator, o deputado Ricardo Salles, pediu o indiciamento de 11 pessoas, incluindo o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, e o líder da Frente da Luta do Campo e Cidade, José Rainha. E além do indiciamento, o relatório traz mais de 20 propostas legislativas. Está incluso um projeto de 2014 do ex-presidente Bolsonaro, quando ele ainda era deputado federal. Esse projeto flexibiliza o porte de armas para proprietários de terras rurais e o texto do relatório também propõe aumento à pena para invasão de terras e também mudanças nas regras para acesso à reforma agrária e retirar benefícios sociais do governo para invasores de terra. Bom, vamos lá. Aqui não é o tá na roda, mas está na roda o tema aí da... Bom, que ia sair aí, que sairiam alguns indiciados, é fato, né? Como toda a CPI, tem que ter um relatório mostrando serviço, mostrando para que veio. Concorda, Koba? Sim. Agora, faz sentido G. Dias sendo indiciado na CPI do MST? O que G. Dias fez com Sem Terras? Em relação à participação do G. Dias constando como indiciado no relatório, eu acho que não faz sentido, não deveria constar. Mas a CPI do MST fez um bom trabalho. Só a sua existência já impactou positivamente na vida do cidadão, da sociedade, porque a partir de maio, quando foi instalada a CPI, a gente já teve uma queda brusca de invasões em todo o Brasil que vinham acontecendo desde o início desse governo. Boa parte dessas invasões para pressionar o governo, inclusive por cargos importantes de decisão, que poderiam beneficiar os interesses do MST. O Ricardo Salles, ele encontrou muitas dificuldades como relator e o próprio Coronel Zucco como presidente da CPI do MST em ter apoio ali que precisava da casa, em especial do presidente, da direção da Câmara dos Deputados e a gente teve até uma mudança importante de membros da composição da CPI no meio do caminho. Muitos governistas passaram a ocupar a CPI e isso dificultou muito a vida da oposição que pretendia investigar cada vez mais o MST. Por isso mesmo é que não foi prorrogada a vigência, o prazo de validade da CPI e o Ricardo Salles, sabendo, inclusive, imagino eu, que não teria o seu relatório aprovado, aí ele estou o pau da barraca e colocou todo mundo que ele acha que poderia colocar como indiciado, já que provavelmente esse relatório final não vai ser aprovado pela atual composição da CPI. Mesmo tirando o deputado Valmir e também tirando ali o Stedlitz, os dois estão fora da lista de indiciados. Mesmo assim, os dois saíram, né? Isso. Mesmo assim, você acha que, por exemplo, os deputados ali da esquerda não vão votar esse relatório? Eu acho que não aprova. O que, do ponto de vista prático, é importante deixar claro que se tivéssemos a aprovação desse relatório indiciando essas pessoas, isso vai com muito mais peso depois para o Ministério Público. Principalmente, né? O indiciado é aquele que sai da condição de suspeito e passa a ser um provável criminoso na investigação. Mas nada impede que os documentos e tudo que foi produzido na CPI, mesmo sem o indiciamento, seja enviado ao Ministério Público e que atitudes judiciais sejam tomadas também. Acredito que o Salles esteja apostando nisso para depois mandar esse documento para as autoridades. Rica, como economista, conta para a gente um pouquinho essa questão da reforma agrária, né, da gente dar a titularização de terras para as famílias, né? Você tem na Europa uma agricultura muito familiar, né? Você tem ali pequenas produções familiares que geram uma renda no final do dia positiva para o país, né? Você acha que isso é possível no Brasil? A gente pode ter a mesma coisa usando a reforma tributária como política pública? Reforma tributária não, reforma agrária. Desculpa, agrária. Né? Vamos lá, o Brasil tem algumas características diferentes em relação à agricultura, né, e ao setor agrícola quando a gente compara com a Europa, né? O Brasil é um dos maiores players mundiais
uma série de produções de uma série de produtos e a gente bate de frente com outros grandes produtores como China, Estados Unidos, própria Rússia e Ucrânia, né? Agora com a complicação com grãos e tudo mais. A Europa tem uma agricultura muito diferente, na verdade. A agricultura é uma coisa de centenas de anos, né? Pelos camponeses ali que estavam na Europa, e é quase uma política pública na Europa, quando os governos auxiliam as famílias, né, a continuarem tendo uma subsistência e continuarem podendo tirar sua subsistência e ter uma vida bacana quando elas estão no campo. É até uma questão cultural, uma questão turística, inclusive, da Europa. Quando você viaja aos países, você vê lá aquelas vaquinhas lindas, bem gordinhas, com muito leite, campos maravilhosos e tudo mais. Então, existe ali, de fato, na Europa, uma política pública que entende que no momento que ela auxilia os trabalhadores, os agricultores, ela acaba auxiliando milhões de pessoas, acaba auxiliando pessoas, inclusive, que têm uma certa vulnerabilidade financeira maior do que as pessoas que estão nas grandes cidades. O Brasil poderia fazer isso? Pode fazer isso numa medida muito menor, no número de pessoas muito grande, milhões de pessoas que estão nos campos, mas não pode fazer isso de uma maneira tão grande, né? Ou pelo menos como se faz na Europa, porque aqui, de fato, a agricultura é o grande motor do crescimento brasileiro, é o grande motor que tem segurado o crescimento do PIB, que tem segurado a economia brasileira. Então, a gente precisa também aqui no Brasil dessas grandes fazendas, das grandes propriedades, com produções muito grandes, com custos baixos, para que a gente consiga competir no resto do mundo, né, com produtos acessíveis, produtos que chegam até a mesa de outros países que trazem receita, que trazem renda para o Brasil. Não estou dizendo que 100% da nossa produção tem que ser assim. Sim. A gente também pode ter agricultura familiar. Conheço muitas pessoas. Eu sou um economista e me lembro que quando eu estava estudando economia existiam ali algumas cooperativas e muitos estudantes que ajudavam a agricultura familiar, né, a agroecologia e tal. Isso é muito interessante, projetos bacanas. O governo tem que se enfiar nisso também. De fato, ter muitas pessoas e milhões de pessoas que vivem, têm a subsistência no campo é interessante para o nosso país, mas é um pedaço da economia agrícola que pode ser colocada aqui para isso. Não dá para a gente pensar que dá para dividir o Brasil inteiro lá em pequenas propriedades. Provavelmente isso poderia complicar bastante a nossa produtividade e o nosso poderio em relação ao resto do mundo nesse mercado que nós somos tão importantes. Inclusive porque o MST é o maior produtor de arroz integral orgânico. Não sei se vocês sabiam. É questionável, né, essa informação. Eu tenho uma pergunta para o Rica. Eu posso fazer uma pergunta para o Rica? Claro, isso aqui é uma mesa de bar, sextou. A gente só está tomando chopp. Você falou, por exemplo, que a eficiência da agricultura do Brasil poderia ser prejudicada e você segmentar e fazer reforma agrária da forma como é na Europa, né? Mas eu te pergunto, né? A gente sabe, por exemplo, que a maior quantidade de alimentos que chegam na mesa dos trabalhadores vem da agricultura familiar, vem dos pequenos agricultores, né? E pequenos agricultores também é formado por pessoas do MST que foram assentados, né? E tudo bem, eu sou favorável. Você acha que por isso aí, por exemplo, já justificaria? Você acha que isso aí justificaria? Está no site do IBGE. Vamos lá. Saber qual o percentual da agricultura familiar dos pequenos produtores estão ligados ao MST. Não é isso. 80%, pelo amor de Deus. Você tem razão, por exemplo. Vou dar um exemplo. Feijão. Feijão é um produto, né? É um alimento que acho que a grande maioria do feijão é produzido de fato por agricultura familiar, porque não é um produto que tem larga escala e está tudo certo. O Brasil a gente acaba tendo benefícios pela agricultura familiar. Gente, eu não sou contra a agricultura familiar em absoluto. Eu sou a favor. Tem vários modelos de agricultura familiar, inclusive, que conseguem ter produtividades tão boas quanto as grandes fazendas. Só que são algumas iniciativas que acontecem com bastante apoio de universidades, apoio de estudantes, né, com bastante apoio para que a gente consiga ter esse tipo de resultado numa pequena fazenda ou numa pequena propriedade que tenha resultados muito, muito bons de produtividade. Só estou dizendo que isso não dá para ser a base da produção brasileira. Mas, claro, sem dúvida nenhuma, não estou dizendo isso. Também não estou dizendo que o MST inteiro, todas as terras que foram tomadas pelo MST não tem produção, são improdutivas, mas não. Tenho certeza que tem muitas delas que produzem muito bem, não tenho dúvida disso. Não é esse o meu ponto da discussão. A discussão não é de reforma agrária, estou dizendo que é isso que vai trazer a solução para o país. E não é isso também, provavelmente, que vai trazer a solução para toda a pobreza que a gente tem no país. Agora, o governo pode ter um olhar, o governo e todas as entidades podem ter um olhar melhor, mais cuidadoso com a agricultura familiar para conseguir ajudar que essas famílias consigam ter uma produção ainda maior, consigam ganhar mais dinheiro, consigam crescer, se desenvolver e trazer muitos produtos orgânicos e tudo mais para
para dentro das suas fazendas, é claro, e tem que fazer isso, sem dúvida nenhuma. O meu único ponto é que não é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A gente tem que ser razoável naquilo que a gente está falando. Eu acho que esse é o grande problema. Isso. Posso, Elaine? Claro. 30 segundos. Porque a gente não pode confundir agricultura familiar com MST. Não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. A agricultura familiar está muito mais ligada ao agronegócio. Não é ódio do MST. Você tem evidentemente um movimento que, se fosse um movimento tudo certo, se agisse dentro da legalidade, dentro das 4 linhas da Constituição, como se diz comumente, teria pelo menos um CNPJ. Mas o MST tem vários CNPJs. Olha, no meu aprendizado de direito, na academia, e na prática jurídica, eu aprendi que ter mais de um CNPJ só serve para uma coisa, que é para fazer coisa errada. Para fazer tudo certo, você não precisa de mais do que um. Não tem nenhum. E a respeito da CPI, eu acho que vou trazer um resultado prático do ponto de vista daquilo que a CPI pode trazer. Infelizmente, nós não vamos conseguir. Mas a exposição política dos crimes que evidentemente acontecem nessas invasões do MST, para mim, esse papel já está cumprido. Ficou ali devidamente provado tudo de errado que acontece nessas invasões. Está muito bem provado que as lideranças do MST estão umbilicalmente ligadas a lideranças do governo federal e que participam de um grande esquema nessas invasões criminosas de terras que são produtivas. Poxa, invadiram a Embrapa. Um dos maiores exemplos do que Felipe, o cuidado, Estado... Você está fazendo a mesma coisa que o Koba estava falando Desculpa, Diego, foi... a mesma coisa que o Koba estava comentando, que você está entendendo na exceção, né? Não é exceção. Não é exceção. Não, vamos lá. Tem uma série... Isso é regra geral. No MST invasão é geral. O MST tem um método. Eu não estou defendendo o MST. O MST invade para negociar depois e conseguiram. Tiveram indicações para o INCRA acatadas pelo governo. Hoje tem membro do MST lá no INCRA dizendo qual terra é produtiva e qual não é. Diego, o ponto é o seguinte. Eu vi muito sobre o MST. A minha ex-esposa, inclusive, trabalhava com agroecologia, não estou falando que era com o MST, mas trabalhava com agricultura familiar, e eu me lembro de ver uma série de iniciativas do MST que eram boas iniciativas. O que a gente não pode é falar tudo aquilo que vem do MST é ruim. O problema é que se politiza o MST, o problema é que os líderes, evidentemente, são muito fortes politicamente, e aí acontece um monte de confusão, um monte de coisa errada, e aí o MST às vezes põe os pés pelas mãos e, de fato, faz, como você está comentando, invasões em terras que não deveria fazer, faz pressões em momentos que não deveria fazer. Comete crimes, resumindo. Vamos ser mais claros. Comete crimes, isso. Não, mas o meu ponto só tem que tomar cuidado, porque não é tudo que o MST faz que está errado. É só isso. Mas algumas iniciativas não são as melhores. A partir do momento que o movimento não tem uma coisa tão simples como um CNPJ, uma organização... É movimento. Não significa nada, é movimento. Todos os movimentos não tem... Vários movimentos não têm CNPJ. Eu conheço outro, PCC. A escola de Chicago também não tem. A escola de Chicago, por exemplo, que você se alinha, por exemplo, tem CNPJ também. Imagina. Qual o problema de ter CNPJ? Tem só a maior escola de economia liberal dos Estados Unidos. Imagina, não tem. Agora, uma coisa que me preocupa em você é o seguinte: você verbaliza o preconceito que a direita tem em relação ao MST. O que é bom do MST, que se deveria reverenciar, você fala, não, isso aqui não é MST, isso aqui é agronegócio. A agricultura familiar tem nada a ver com o MST. Tanto tem a ver... Não tem, não. São tão coisas diferentes... Tem um pouco. São tão coisas diferentes. Vamos lá. Tem a ver. São tão coisas diferentes que o governo, quando foi anunciar, isso não foi só Lula, não. O Bolsonaro também é a mesma coisa. Anunciou plano safra da agricultura, plano safra da agricultura familiar. Porque esse governo, Felipe, só para deixar claro. Não deixa eu terminar nada. Mas é que você fala muito. Então eu vou mudar de assunto. É que você fala muito. Eu não consigo falar nada. Então eu não falei nada nesse tema. Então eu vou falar de economia. Se você fala bobeira, é melhor não falar. Falando, tudo bem? Tudo, cara. Tá bom. Vou falar então de que vocês quiserem falar. Koba, não deixa ele bravo. Até eu quero ouvir o Koba agora. Ô, Koba. Eu quero ouvir o Koba. Eu quero ouvir o Koba. Koba, eu quero... Koba não, desculpa. Eu quero ver o Felipe. Mas sem fake news. Vai. Vamos lá, Pepe. Eu quero ver. 30 segundos para você concluir, que agora todo mundo quer te ouvir. Sem fala, Pepe. Sem fake news, hein? Cara, vamos lá. Não deixa eu falar nada. Vamos lá, Pepe. Manda ver. Fala, Pepezinho, fala. Eu nem sei o que falar agora. A pauta agora. Falou para não falar.